Olá, gente, como é que tá? Tudo tranquilo e sereno? Então, hoje na dicasinha da semana, que na verdade hoje é a dica número 30, semana passada eu me enganei. Então é o seguinte, ainda na continuação da semana passada, que foi o tema foi sobre a eterna insatisfação. Eu vou contar uma história hoje para vocês que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, que foi comigo mesmo. Em 2000, no ano de 2000, eu voltei, eu estava no Brasil, passei 2 anos no Brasil, de 98 a 2000, e nós voltamos, eu e a Paula, para Portugal, com o intuito de morar de novo aqui. Na verdade, naquele período, eu queria ter ficado no Brasil, né? A minha intenção era essa, mas resolvemos, para o nosso bem, voltar para cá. Então eu larguei tudo lá novamente. Eu estava numa faculdade muito boa, tinha os meus alunos de personal training, trabalhava bastante, mas eu estava bem, eu estava legal, eu estava construindo alguma coisa lá. Então tivemos que abandonar tudo, vendemos o que nós tínhamos e voltamos para cá. Então naquele período nós chegamos aqui início de agosto. Essa história eu já contei para alguns amigos, né? Alguns amigos já sabem disso. E, e era um verão tranquilo, normal, agosto aqui é quente, e passamos ali um tempo de verão, agosto, setembro começa, digamos, o ano letivo, começa a escola. Naquele tempo nós não tínhamos filhos, e eu sei que em pouco tempo a gente já estava empregado, estava tudo tranquilo. Em relação a isso, a questão de profissional e laboral, foi tudo muito rápido, tudo muito tranquilo, tudo muito bom. E outubro, metade de outubro, o tempo estava bom, passamos um verãozinho legal, agradável. Metade de outubro, gente, pouquíssima gente se lembra disso aqui em Portugal. Pelo menos das pessoas que eu já comentei isso. Metade de outubro começou a chover. E essa chuva, ela só foi parar, sabe quando? Metade de abril. Nós estamos falando de 6 meses de chuva. Foi um período muito cinzento. Nesses 6 meses não fez 2 dias de sol. E foram no máximo 15 dias de sol nesses 6 meses. Então imagina como é que foi o negócio. Ou seja, para quem não gosta de tempo chuvoso, do tempo assim, cinzento, nublado e frio e chuva, muito vento, foi terrível nesse aspecto. Então é o seguinte, quem não entrou em depressão nesse período aí já não entra mais, tá? E na verdade eu não entrei em depressão, mas eu não estava satisfeito. A verdade era essa. Então eu estava com alguma insatisfação naquele tempo. E eu reclamava de tudo, e principalmente do tempo. Reclamava do tempo, reclamava disso, é muita chuva, não tem sol, isso, aquelas coisas normais, né? Enfim, eu me lembro que foi um período de muita reclamação, foi um período de readaptação muito complicado para mim. Foi muito complicado, eu não estava totalmente feliz, não estava legal. É o que eu digo, em termos profissionais foi bom, arranjamos emprego rapidamente, mas em termos pessoais, aqui dentro o negócio não estava legal. Então, eu estava naquela onda de eterna reclamação, eterna insatisfação, eu estava insatisfeito. E aonde que a gente reclama mais? Então é onde eu falo, é o tempo, né? O tempo, se nós deixarmos, ele sofre, ele faz nós sofremos uma influência muito grande. Então, se está muito sol, nós estamos felizes, e se está chuva, nós estamos infelizes. Imagina que loucura é essa, né? Mas é verdade. Então, muita gente funciona assim. Então é o seguinte, só para contar para vocês que depois, nesse período, eu encontrei uma amiga que eu já não via há bastante tempo, e eu soube que ela estava morando na Alemanha, não me lembro que cidade. E eu encontrei ela na academia, numa aula, né? E ela cumprimentou isso, aquilo, há quanto tempo? Então ela falou, pai, eu estou morando na Alemanha, estou dando aula de yoga, etc, isso e aquilo. Pô, mas aqui está muito bom, né? E eu, muito bom como? Não, o tempo aqui. E eu, pô, mas tu não tem noção, o tempo aqui está muito ruim.
isso foi mais ou menos em fevereiro, eu disse que a chuva parou só em abril. Ou seja, já está chovendo aí há alguns meses, o tempo está ruim. E eu me lembro que naquele tempo, era uma sexta-feira à tarde, me lembro muito bem, tinha assim algumas abertas, dava para se ver um pouquinho de azul. Não estava chovendo naquele período, naquele momento ali, mas o tempo estava ruim, frio, chuva, etc. Frio, vento e tal. E ela disse, não, cara, aqui tá bom, é que tu não tem noção como é que é a Alemanha. E aí eu parei para pensar, aquilo ficou na minha memória. Ou seja, a gente sempre acha que é o pior, né? A vítima. E a gente não sabe como é que está o peso da cruz do outro lá. E ela dizendo que ali estava bom, o Porto estava bom, e todo mundo reclamando do tempo no Porto, aquela eterna insatisfação coletiva. E eu estava nessa, de ficar insatisfeito coletivamente. Então é o seguinte, eu aprendi depois que existe coisa pior ainda, né? Lógico. Mas eu aprendi que, primeira coisa, não tenho o que reclamar, principalmente do tempo. Então eu aprendi, eu me lembro que foi mais ou menos daí, nesse período todo que eu estou aqui em Portugal, então desde 2000 até agora já são 18 anos, né? E eu já estava antes também, mas só que eu passei 2 anos no Brasil, de 98 a 2000. E, foi assim, esse período eu aprendi muita coisa, né? Então a questão da reclamação, da eterna insatisfação. E o tempo é aquele negócio que leva a primeira coisa, né? Ou está muito sol, ou está muita chuva, ou está muito vento, enfim. E eu aprendi que a gente tem que aceitar mais. Aceitar porque a gente não pode mudar. Não tem como mudar. E que bom que a gente não pode mudar. Estou falando em relação ao tempo. Mas isso serve também para as coisas que estão ao nosso redor. Aquilo que depender de nós, nós temos que fazer o nosso melhor e não tentar, como é que eu vou explicar? Criar tanta expectativa em relação ao que nos rodeia, porque isso frustra. Então, essa eterna insatisfação, gente, vai nos levar para onde? Para a infelicidade. Não tem como sermos felizes eternamente insatisfeitos. Então, essa história eu lembro sempre quando eu falo com os amigos, eu converso e conto. Eu aprendi muita coisa com essa história aí. Então, fica a dica aqui. Eu queria compartilhar com vocês nessa dica zen da semana. E pensem um pouco naquilo que vocês estão pensando, estão passando no momento, porque tudo é uma questão de como nós lidamos com a nossa situação atual. Tá bem? Um grande abraço e nos vemos para a próxima semana. Tchau.